Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para a nossa aula de História número 12. Com vocês, a professora Janine, e o tema da nossa aula de hoje é a História de Santa Catarina. Nós vamos conhecer os fatores que levaram à formação do território catarinense, entender as transformações ocorridas ao longo da história, identificar as influências culturais trazidas para esse território e conhecer os símbolos que representam Santa Catarina. Então, para iniciar, a gente sempre vai contar, dos primeiros habitantes das terras brasileiras, que foram os indígenas. E não é diferente em Santa Catarina. Registros arqueológicos demonstram que a ocupação indígena em Santa Catarina se deu há pelo menos 5.000 anos. Atualmente, existem índios das etnias Caigangue, Guarani e Xoclen vivendo em reservas do Alto Vale do Itajaí, no norte e no oeste do estado. Visitar as suas aldeias é uma boa forma de conhecer melhor a cultura desses povos. Ali vocês têm na imagem uma organização de ocupação dessas três etnias, conforme a legenda que a professora colocou ali para vocês identificarem elas dentro do estado. Os índios das etnias Caigangue, Guarani e Xoclen podem ser encontrados em reservas indígenas, localizados no Alto Vale do Itajaí, no norte e no oeste do estado, e também em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Nesses locais é possível adquirir produtos artesanais exclusivos e até assistir a eventos como o Ritual do Quiqui, que acontece no Dia do Índio, na Reserva Indígena de Chapecó, em Ipuaçu. Ali a professora trouxe para vocês um link de uma página onde vocês podem encontrar a localização dessas reservas indígenas em Santa Catarina, tá? Então, para quem tem curiosidade, quem quer ampliar seus conhecimentos, acesse o link e veja onde estão localizadas essas reservas dentro do estado. No início, com a descoberta das ricas terras do Brasil, Santa Catarina logo entrou na rota das navegações dos europeus. A primeira expedição significativa ao chegar em Santa Catarina foi a do português Juan Dias Solis, em 1515. O litoral catarinense era habitado por índios carijós, do grupo Tupi-Guarani. O navegador deu o nome de Baía dos Perdidos, as águas entre as ilhas de Santa Catarina e o continente, por conta de um naufrágio de uma embarcação no local. Então era comum que eles pegassem alguma situação ali, quando eles chegavam nessas terras novas para eles, e usassem para nomear essas novas terras. O italiano Sebastião Caboto, a serviço da Espanha chega com a sua expedição em 1526. Ao publicar seus mapas referentes à região, denominava a ilha de Santa Catarina de Porto dos Patos. O nome de Santa Catarina aparece pela primeira vez no Mapa Mundi de Diego Ribeiro em 1529. Existem algumas divergências quanto ao responsável pela denominação Santa Catarina, Alguns autores atribuem a Sebastião Caboto em homenagem à sua esposa, que era a Catarina Medrano. Outros defendem que tenha sido em homenagem a Santa Catarina de Alexandria, festejada pela Igreja Católica em 25 de novembro. Tá? Então, são algumas suposições da origem do nome Santa Catarina. O estado começou a ser realmente povoado em 1637, com a chegada dos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Aquelas pessoas que exploravam as terras novas. E eles iam demarcando os novos territórios com bandeiras, por isso então chamados de bandeirantes. Eles iniciaram a ocupação da futura capital, Nossa Senhora do Desterro, e mais tarde foi nomeada Florianópolis. Em 1660 foi fundada a vila de Nossa Senhora da Graça, hoje São Francisco do Sul. Em 1714 era criado o segundo município de Santa Catarina, chamado de Santo Antônio dos Anjos da Laguna,
conhecido hoje como a cidade de Laguna. A professora trouxe para vocês ali duas imagens atuais, então de São Francisco do Sul e de Laguna. Em 1739, Santa Catarina passou a ser o posto português mais avançado da América do Sul, o que ambicionou os espanhóis, que decidiram invadir a ilha em 1777. Os espanhóis expulsaram tropas e autoridades para o continente, sendo a ilha devolvida para Portugal após o Tratado de Santo Ildefonso, naquele mesmo ano. Lembram que eu falei que o território brasileiro era disputado por espanhóis e portugueses? Então, Santa Catarina não foi diferente, Mas depois desse tratado, então, passou para o domínio português novamente. Vocês têm ali a imagem da Praia do Forte em Florianópolis. Aqui a professora trouxe para vocês um mapa com uma legenda da ocupação dos imigrantes alemães que chegaram na região em 1829, os italianos que chegaram em 1877 e instalaram-se as suas colônias nesses locais. Então, a partir da legenda ali, vocês têm em rosa a ocupação alemã, em verde a ocupação italiana e de azul a ocupação eslava. Então, observem o mapa, vejam a região onde nós estamos e qual é a maior a predominância de imigrantes nesse local. Vejam lá. A primeira colônia europeia em Santa Catarina foi instalada em São Pedro de Alcântara, em 1829. Eram 523 colonos católicos vindo de Bremen, na Alemanha. E a colônia de Blumenau, no Vale do Itajaí, foi fundada em 1850 por Hermann Blumenau. Então, a professora trouxe ali para vocês duas imagens e a imagem de Blumenau. Em 1839, então, aconteceu uma revolução, chamada Revolução Farroupilha, que tinha como principal objetivo transformar Santa Catarina em uma república, deixar ela independente do resto do país. Os farrapos tomaram a cidade de Laguna, nomeando Cidade Juliana de Laguna, onde foi instalado o governo da República Farroupilha. Em 1845, os farrapos foram derrotados. O Estado também esteve envolvido na Guerra do Contestado, que aconteceu nos anos de 1912 e 1916, com a disputa de terras ali entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com tantas influências, com tantos imigrantes vindo de regiões diferentes, com eles trouxeram também a sua cultura e, povoando Santa Catarina, deixaram traços dessa cultura que nós podemos observar até hoje. Vejam lá, os casarões portugueses do litoral, a arquitetura em estilo enxaimel no Vale do Itajaí, no norte do estado, e as tradições italianas ainda fortes no oeste, são exemplos concretos de diversidade cultural catarinense, hoje enriquecidas com a soma de novos sotaques e costumes daqueles que escolheram Santa Catarina para viver. Então, a professora trouxe ali para vocês uma imagem da influência portuguesa nas cores das casas pintadas, e na arquitetura, a influência alemã. Para proteger toda essa riqueza, um circuito cultural catarinense é composto por dezenas de conjuntos arquitetônicos tombados, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ou pelo Estado e municípios. Além do patrimônio arquitetônico e artístico, há também um acervo nos museus. Então, esse é o cuidado que se tem com essa preservação. O tombamento ali é no modo de preservação da questão arquitetônica e cultural de alguns espaços. Há conjuntos históricos que representam outras etnias europeias, que também participaram, claro que em menor escala, da colonização do estado. A cidade de Treze Tílias, no meio oeste, por exemplo,
foi fundada por imigrantes austríacos vindos da região do Tirol e parece uma vila típica saída dos Alpes. Se você não conhece, procure para conhecer ou, quando tiver oportunidade, visite. Outros dois grupos étnicos com contribuições arquitetônicas que merecem destaque são os poloneses e os ucranianos. Lembra que a professora falou que um dos objetivos da aula era conhecer os símbolos de Santa Catarina? Então, aqui eu trouxe para vocês o hino de Santa Catarina, a letra, escrita por Horácio Nunes, e a música de José Brasílico de Souza. Então, vocês têm toda a letra para que vocês possam ler e interpretar. Trouxe o link também para que vocês possam acessar e ouvir o hino. Para quem já conhece, ouvir mais uma vez. Para quem não conhece, então, ter a oportunidade. Então, toda a letra do hino de Santa Catarina. Os símbolos também, nós temos as armas, é aquele desenho que representa o estado, na bandeira, por exemplo. Então, esses símbolos são criados por lei. O símbolo de Santa Catarina foi criado em 15 de agosto de 1895, com base no desenho de Lucas Alexandre Boité, e esse desenho também vocês encontram lá na bandeira do estado. Então, vocês têm ali a estrela branca, vocês têm uma águia, tem uma chave, uma âncora nas garras dela, um ramo de trigo, um ramo de café. Então, isso tudo faz parte da história de Santa Catarina e constitui o desenho da arma, então, que é o símbolo de Santa Catarina. Então, a bandeira de Santa Catarina é composta de faixas brancas e encarnadas, dispostas horizontalmente no número igual ao das comarcas do estado e de um losango na cor verde, colocado bem no centro da bandeira, tendo impressas tantas estrelas de cor amarela, quanto fossem os dos municípios do estado. Então, vocês têm ali, ó, bem no meio da bandeira, vocês têm as armas, né? Que é aquele desenho anterior que eu mostrei para vocês. Outro símbolo de Santa Catarina, talvez menos conhecido, mas não menos importante, é a Lélia purpurata. Ela já era conhecida mesmo antes da sua descrição, mas a sua descoberta para a ciência aconteceu em 1847 por François de Vos, no litoral da então província imperial de Santa Catarina, hoje município de Florianópolis. Ela floriu pela primeira vez fora do seu habitat natural, que é o Brasil, né? Em 1852, na Inglaterra. No mesmo ano foi feita a sua classificação. Com isso, grandes quantidades foram encaminhadas para vários lugares da Europa. Então, essa espécie de flor, talvez você já conheça, mas não sabia dessa ligação com Santa Catarina, é um dos símbolos do nosso estado. Independente da sua identidade científica, como a Lélia purpurata, ela era conhecida por todos como parasita, bainha de faca, por exemplo, numa alusão à folha e espada floral da planta, que se assemelha à capa ou estojo de proteção das facas. Reconhecida nacionalmente e internacionalmente como a rainha das orquídeas do sul do Brasil, rainha das lélias, rainha das florestas litorâneas, rainha das selvas do Brasil meridional e rainha das orquídeas do Brasil. Veja só. Com um decreto de 13 de dezembro de 1983, reconhece-se então oficialmente como a flor símbolo de Santa Catarina. Com isso, eu chego ao final da nossa aula, peço que você faça o seu registro no caderno, que coloque todas as informações que foram passadas aqui e com isso você está pronto para a sua atividade proposta. Eu fico por aqui e te desejo bons estudos!